Olá, boa noite. Eu irei trabalhar um assunto, apresentar um assunto, ou melhor, um artigo que tem como título o tema Consciência fonoarticulatória em crianças com desvio fonológico. Antes de nós adentrarmos, é interessante nós conceituarmos o que se trata isso, essa consciência fonoarticulatória, e consequentemente ver esses desvios fonológicos que essas crianças ou esse ser humano se apresentam ao longo da vida. Essa consciência fonoarticulatória essa habilidade, essa capacidade de se perceber os sons que são oriundos da fala que os seres humanos emitem através da fala. Esses sons e essa distinção do que se trata cada som que se é falado durante a fala do ser humano. Exemplo disso é no ambiente doméstico, por exemplo, no ambiente doméstico, em que nós vemos ali a figura dos pais ali gesticulando, falando, e ali a criança, o bebê, a criança vai se desenvolvendo. À medida que ela vai ouvindo esses sons da fala, essas articulações da fala através da linguagem dos seus pais, ali a criança vai adquirindo, vai tendo aquisição desses sons e vai tendo essa noção, digamos assim, essa percepção, essa consciência fonológica, ou seja, ela vai adquirindo através das falas dos pais, seja qual for a situação que ela esteja inserida, até na questão da creche, por exemplo, quando a criança ela sai do ambiente doméstico para o ambiente da creche, por exemplo, e consequentemente o ensino formal, ali a criança ela vai adquirindo, na fase da infância, adquirindo essa percepção, essa distinção desses sons. O que esses sons vai tendo essa correlação de entendimento através dos objetos, através dos símbolos, das imagens. Essa criança ela vai tendo essa organização desse som na sua cabeça. Por isso, quando nós dizemos consciência fonoarticulatória, essa percepção, essa aquisição, quando se faz essa correlação através da fala, por exemplo, quando se vê um objeto, mediado, por exemplo, os professores, vai ali no processo da alfabetização, vai introduzindo ali os mecanismos de letramento, por exemplo, ali a criança vai aprendendo no decorrer da sua vida essa percepção da fala, por exemplo, e ali ela vai gerando essa consciência fonológica, e essa consciência fonológica agrupa todos esses conceitos, nós podemos assim caracterizar, que são o conceito de letramento, por exemplo, que é através da fala, por exemplo, no processo da alfabetização, a criança ali vai adquirindo isso aí. E não só na questão do letramento, por exemplo, da alfabetização, mas também o meio da convivência também. Essa criança vai ali tendo assim, vai adquirindo durante a sua vida social, por exemplo, no ambiente doméstico, por exemplo, ela vai adquirindo essa consciência fonológica. Na medida que ela vai se desenvolvendo fisicamente, e nós sabemos que a fala, a língua, não é aquilo que a gente ouve, essa oralidade, não é aquilo que a gente ouve, não, mas quando a gente fala de fonologia, por exemplo, todo esse conjunto orgânico que o ser humano tem nele, que é a organização da boca, a arcada, as mandíbulas, a traqueia, a laringe, a faringe, as pregas vocais, o sistema respiratório, a narina, os sons nasais. Tudo isso aí engloba essa consciência fonológica. E nesse aspecto de articulação, nós podemos assim colocar esse conjunto do sistema bucal, respiratório, por exemplo, tanto o sistema externo,
os lábios, a língua, a mandíbula, por exemplo, o queixo, e como também o sistema interno também, que é o esôfago, a traqueia, a laringe, a faringe. Tudo isso aí engloba esse aspecto da fonologia, e consequentemente englobando a questão da articulação frasal da fala, por exemplo. Então, quando a gente fala em consciência articulatória, esses sons que são construídos, que são entendidos, percebidos por meio das palavras, não só das palavras, mas assim, a percepção que se é entendida através dos símbolos, dos objetos, mediado pelos professores, desde as primeiras fases iniciais da alfabetização, por exemplo. Ali vai se adquirindo essa consciência fonológica quando se é introduzido. E assim também nós podemos dizer também que essa consciência fonoarticulatória, essa consciência fonológica também, é esse aspecto também das palavras. E nós sabemos que as palavras, existe toda uma conjuntura, uma fragmentação, que as palavras fragmentada em letras, sílabas e palavras, e obviamente as frases, consequentemente os textos. Então tudo isso aí envolve esse aspecto esse aspecto fonológico e essa articulação que é desdobrada mediante a fala, a linguagem, por exemplo, no ser humano, no indivíduo. E esse artigo que foi elaborado com esse aspecto de caracterizar, de expor essas deficiências que esse indivíduo, essa criança, pelo menos na pesquisa que foi elaborada nesse artigo, crianças a partir de 4 anos de idade até 7 anos de idade, foi elaborado essa pesquisa através de estudos, por exemplo, foi catalogada um agrupamento de 60 crianças, por exemplo, 60 crianças para fazer essa investigação desse aspecto. Tanto essa conceituação fonoarticulatória e quanto esses desvios fonológicos que essas crianças, essa pessoa, essa criança desenvolve ao longo da vida. E essa pesquisa, esse agrupamento de crianças que foi organizado, foram em torno de 60 crianças, e elas foram subdivididas em dois grupos. 30 crianças ali com aspecto normativo, aspectos fonológicos normais, digamos assim, por exemplo, e 30 crianças com aspectos assim fonológicos anormais, ou seja, distúrbios fonológicos anormais, que foi detectado nessas crianças. E esse estudo constatou essas deficiências, esse desvio fonológico que se caracterizou. E foi constatado também que esse desvio foi decorrente não só ao longo da vida, mas assim alguns aspectos congênitos também, que foi distinguido nesse artigo. Há que se pensar também que quando se pensa em consciência fonoarticulatória, essa consciência fonológica, a gente não deixa de anular esse aspecto também do cognitivo, o aspecto cerebral, digamos assim, mental, que essa criança, essa pessoa desenvolve ao longo da vida, esse desvio, com esse aspecto também congênito, esse aspecto, essa deficiência que se é apresentada no aspecto natural. Então esse artigo ele pôde detectar através de exames, através de atividades experimentais, para se ter essa exposição, essa constatação desses desvios fonológicos, ou seja, esses distúrbios fonológicos que essa criança, esse sujeito apresenta ao longo da vida. Então nós podemos assim recapitular, pelo menos em linhas gerais, que essa consciência, essa percepção, essa aquisição no ambiente doméstico ali, a criança ali, no relacionamento entre pais, entre papai, mamãe, por exemplo, quando
ela vai ouvindo através dos sons, dos sons acústicos, através da audição, ela vai ali, ela vai convergindo através dos sons do ouvido, por exemplo, e ela vai adquirindo isso aí através desse relacionamento paterno, materno, por exemplo, e posteriormente no ambiente formal, na creche, na alfabetização, nas primeiras séries iniciais, ali a criança ali, ela vai ali se aprimorando, criando essa habilidade, essa capacidade fonológica de distinguir. Nós podemos citar um exemplo aqui, quando ela vai ouvir uma palavra bola, por exemplo, ela vai ter essa percepção, essa noção. E são uma palavra que contém 2 sílabas com pelo menos 2 sons, e ela vai discernindo esses sons. Então essa é a característica de consciência fonológica, essa distinção, essa percepção de entender que cada palavra corresponde os sons, cada sílaba apresenta os seus sons, e assim sucessivamente. E na medida que vai se desenvolvendo, vai se constatando certos desvios fonológicos, ou seja, certos desvios anormais que esse sujeito, essa criança apresenta durante o seu desenvolvimento físico, ou principalmente seu desenvolvimento intelectual, que se é constatado. E esse artigo, esse estudo, teve essa proposta de detectar essas 2 facetas através desse agrupamento de 60 crianças, subdividida em 2 grupos, 30 grupos de crianças que foram denominados de controle normal, e 30 crianças foram denominadas de controle de estudo, que, ou seja, aquelas crianças que apresentou alguns desvios fonológicos ou distúrbio fonológico durante seu desenvolvimento intelectual, essa percepção da fonologia que ela ali distingue. Então essa capacidade, e essa capacidade ali é caracterizada também expressamente mediante a fala. Algumas omissões da fala, por exemplo, algumas omissões de algumas letras, por exemplo, ou melhor, corrigindo, algumas omissões de algumas letras, por exemplo, ali a criança ali é percebido ali nos primeiros anos da sua vida essa deficiência, essa omissão de algumas falas fonéticas, letras, por exemplo, digamos assim, corrigindo, alguma omissão de algumas letras, estou trocando algumas letras, por exemplo. Então essa é uma das facetas, uma das características do que se tratou esse artigo, pelo menos de forma reduzida, ver essa consciência fonoarticulatória, ou seja, entender os sons que esse indivíduo distingue, percebe, essa habilidade de distinguir esses sons, entender também que cada palavra corresponde a sons, e essas palavras envolvem aspectos silábicos, intrassilábicos, tudo isso aí tem a ver com essa fonética articulatória. E quando se fala em fonoarticulatória, essa conjuntura do aparelho, o aparelho vocal externo, por exemplo, os órgãos vocais, por exemplo, interno, a língua, a laringe, a faringe, o sistema nasal, por exemplo, tudo isso aí tem a ver com o aspecto fonoarticulatório. E esses desvios fonológicos são essas deficiências que se apresentam, intelectual, por exemplo, ao longo da vida. Então, esse foi essa vídeo apresentação desse artigo.